Graça e paz, meus irmãos, uma ótima noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, neste novo ano que se inicia. É um prazer ter esse momento com os irmãos. E eu gostaria de convidar você, primeiramente, nós vamos ler o texto de Salmo de número 51. Nós vamos ler apenas dois versículos. Salmo de número 51, os versos 10 ao verso 12. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um espírito puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem te retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este daqui é um salmo muito interessante que Davi faz, pedindo a Deus para que fazer algo que somente Deus pode fazer, né? Criar um espírito puro, criar um coração puro, um espírito inabalável, mesmo diante do pecado. Então nós vamos orar, louvar esse Deus, mas também nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir para Ele, ó Deus, trabalhe em minha vida, trabalhe em mim, para que eu possa ter esse coração puro e esse espírito inabalável. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, ó Pai, e te bendizemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E desde já, Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, e clamar como Davi faz, como o salmista faz, pedindo um coração puro e um espírito inabalável. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas, para que possamos viver, Senhor Deus, de uma maneira correta, para que possamos viver de uma maneira que o Senhor deseja que nós vivamos. Sabemos que cometemos pecados ainda, que ainda estamos presos aqui nesse mundo pecaminoso, mas que já ansiamos essa redenção completa, onde nós podemos deixar de pecar no momento em que teremos o novo céu e a nova terra. Então já podemos desfrutar isso hoje. Então por isso, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, e só o Senhor pode fazer isso por nós. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos participar de um estudo, vamos fazer um pouco diferente esse mês, né? Vamos estudar sobre os discursos de Jesus no livro de Mateus. E os irmãos vão ver como é que esses discursos acontecem. Então, provavelmente nós não vamos ler um texto inteiro, vamos fazer somente uma pequena introdução, ler um versículo ali, porque, por exemplo, o primeiro discurso de Jesus é o Sermão do Monte todo, então são do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Muita coisa para a gente ler, mas a gente vai ler aqui uma parte do texto e explicaremos esse texto, esses discursos de Jesus. São 5 discursos de Jesus no livro de Mateus. Diz assim. Então, Mateus capítulo 1. Vamos ler somente o verso 1, ok? Mateus capítulo 1, somente o verso 1. E depois nós vamos pular lá para o capítulo 7, verso 28. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Agora o capítulo 7, verso 28. Verso 28. Capítulo 7, verso 28. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Ok? Deus, em nome de Jesus,
Obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que transborda em nossas vidas e que fala aos nossos corações. Pedimos pela Tua graça neste momento, pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vou ficar aqui olhando para o lado que minhas anotações estão aqui, ok? Então, o Evangelho de Jesus, de Mateus, né, apresenta os ensinamentos de Jesus não de uma forma dispersa. Ele não apresenta de uma maneira só ocasional, mas ele mostra de uma maneira organizadas em blocos, que mostram, então, as ações de Jesus, mas também os discursos de Cristo. Há uma unidade literária intencional aqui no livro de Mateus. A maioria dos estudiosos reconhece que a estrutura do Evangelho de Mateus é em torno dos 5 grandes discursos que ele dá, cada um encerrando com a fórmula que nós vimos lá em Mateus 7:28, quando Jesus acabou de dizer essas palavras. E elas se iniciam também, como diz assim, que Jesus, ele, como se ele assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Ele se assenta e depois finaliza quando Jesus acabou de dizer essas palavras, como Mateus 7:28 que nós lemos. Nós vamos ler depois Mateus 11, capítulo 11, verso 1, Mateus 13, verso 53, Mateus 19, verso 1, e Mateus 26, verso 1. Então, essa estrutura não é acidental. Isso que eu quero que vocês gravem. Essa estrutura não é acidental. Ela é organizada de uma maneira intencional pelo seu autor. Mas o autor, o que eu estou dizendo aqui, não pense somente em Mateus, mas pense também em Deus. Deus é o grande autor da Bíblia, é a história dele. Então, ele faz disso dessa vontade, ok? Então, é muito interessante dividir e entender essas funções literárias do livro de Mateus, que conta narrativas, atos de Jesus, milagres de Jesus, encontros de Jesus e discursos de Jesus. Ensino centrado, né, no que ele está querendo mostrar, e autoritativo. Como nós lemos, as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Então, Jesus age e depois ele explica a sua ação, ele mostra a sua ação, ele age, mas ele também está conversando sobre o que ele está fazendo. Então, nós temos, então, teologicamente, os discursos com o tema central, o reino de Deus. Expressão característica de Mateus. Cada discurso aborda um ângulo desse reino de Deus. Por exemplo, temos a natureza da ética do reino, da missão do reino, do mistério do reino, da vida comunitária do reino e a consumação escatológica do reino. E é mostrado isso para nós. E é muito interessante porque aqui, então, nós temos a tensão que nós, da Igreja Presbiteriana e reformadores, acreditam do já, mas ainda não. Então, nós já podemos vivenciar isso, mas não plenamente, né? Moldando essa identidade dos discípulos nesses dois tempos, no já, mas ainda não. E há uma cristologia implícita nesses discursos. Mostra Jesus com autoridade, porque ele diz, eu, porém, vos digo, como juiz escatológico e como aquele de quem todos devem responder. E mostram também Jesus como o filho de quem conhece plenamente a vontade do Pai, o mediador dessa revelação final e o centro pelo qual o povo de Deus é redefinido. Então, essa é a ação cristológica desses discursos de Jesus, né? Assim, ouvir os discursos de Jesus não é apenas receber instruções morais, mas é confrontar-se com o próprio Cristo, tá? Vamos seguir.
algo muito interessante dos discursos de Jesus, e aqui eu estou falando de uma maneira geral, depois nós vamos nos ater aqui no Sermão do Monte, tá? É a formação do povo de Deus. Os discursos de Jesus têm um plano de mostrar como o povo de Deus é. Eles definem quem pertence ao reino, moldam a ética da comunidade e estabelecem os contornos da vida e da missão da igreja. Então, esses discursos de Jesus constituem um novo povo de Deus. Mostra como que é esse novo povo que Deus está formando. E também, por último, chegando quase no final do penúltimo ponto, mostram também esses discursos a missão e a escatologia, tá? Em um mundo hostil, ele é mostrado esse reino que está chegando. No mundo de perseguição, é mostrado a missão desse povo. E no mundo que a esperança está finalizada, é mostrado também de uma maneira escatológica essa esperança que esse povo tem. E é muito importante entender esses discursos para o nosso tempo hoje em dia, para a formação cristã, critério de autenticidade dos discípulos e correção contra as reduções de moralistas pragmáticos da fé. É muito importante você fugir desse moralismo que nós temos hoje, e o moralismo de uma maneira negativa, que eu estou querendo dizer, daquilo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, e mostra que o reino de Deus é de uma outra maneira. Uma justiça que excede o legalismo, uma missão que não envia o sofrimento e uma esperança que sustenta em meio à perseverança do seu povo. Então, esses discursos de Jesus nos ensinam a participar do próprio projeto de reino de Deus, que é dado através de Jesus Cristo. Ok? E esses discursos de Jesus se iniciam então com o texto que nós lemos de Mateus 5, do Sermão do Monte. E é muito interessante, alguns estudiosos vão dizer que são 5 discursos de Jesus para mostrar, para ter um paralelo com 5 livros que Moisés escreveu, ok? Então o Sermão do Monte, ele deve ser lido não apenas de uma maneira ética, mas com um evento redentivo do seu povo, tá? Tem conexões, por exemplo, com Êxodo capítulo 19 a 24, quando Deus forma um povo após a redenção, após ali da saída do Egito. Tem também um foco na aliança, na nova aliança escrita no coração do povo, como diz lá em Jeremias 31, e também um novo coração que esse povo vai receber. Um novo coração e um novo espírito, descrito lá em Ezequiel capítulo 36. E é muito interessante isso, porque existe alguma ordem ali. Porque Deus salva, Deus forma e Deus envia o povo. Não se deve inverter essa ordem. Deus salva, Deus está formando o povo e Deus envia esse povo. Então, as bem-aventuranças, ela é uma escatologia inaugurada. É o que eu falei no início, daquele já, mas ainda não. O reino já chegou, mas ainda não na sua plenitude. Mas o reino já chegou. Por exemplo, o texto das bem-aventuranças vai dizer aqui para nós, por exemplo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, tá? Eles choram agora, mas já pertence ao reino agora, aguardando uma consumação futura. Então, eles choram agora, eles já pertencem ao reino agora e aguardam uma consumação futura. Teologicamente, não é uma espiritualização da dor, mas é a esperança fundamentada na fidelidade de Deus.
Na sequência do Sermão do Monte, nós temos então a questão de ser sal e luz, a igreja como um sinal desse reino. Aqui parece uma eclesiologia, implícita e fortíssima. Jesus não fala de indivíduos isolados, mas de um povo visível. Isso é muito interessante. Quando eu era mais novo e era da igreja, eu sempre ouvia a expressão, a ideia de que se tivesse que vir se Deus viesse para salvar uma pessoa, se Jesus tivesse vindo para salvar uma pessoa, ele viria, né? Se ele tivesse vindo à Terra, e era muito, muito interessante porque ele era bem pessoal, fala assim, se Jesus tivesse que vir à Terra para salvar só você, né, nos sermões, só uma pessoa, ele tinha vindo. Só que não, meus irmãos. O plano de Deus nunca foi um plano individualista de salvar uma pessoa. O plano de Deus é formar um povo. Um povo, ele não fala de indivíduos, ele fala de um povo visível, uma comunidade pública, tá? A igreja é muito interessante porque ela não substitui o reino, ela testemunha o reino. Então, nós não temos que perder essa ideia de que Deus veio salvar um povo, uma pessoa. Não, Deus veio formar e salvar um povo, a igreja que testemunha este novo reino que Deus está formando. Missiologicamente, as boas obras precedem a glória dada a Deus, não a si mesmos. As boas obras precedem a glória dada a Deus, tá? O que isso quer dizer? Que as boas obras, elas têm que caminhar, têm que ser feita caminhando para que o povo glorifiquem a Deus. Ela não é uma ação em si mesma, ela não acontece por si só, mas é uma ação que vai gerar e tem que gerar que o povo glorifique a Deus, tá? Seguimos aqui então, falando sobre a justiça que excede a antropologia do reino. Quando Jesus fala do coração, ele revela uma antropologia bíblica e profunda. O ser humano com seus afetos, desejos e vontade. O pecado não é uma transgressão, só uma transgressão, melhor dizendo, é uma desordem do amor, tá? E isso é muito interessante porque Agostinho, ele diz que o pecado não é o não amar ou o amar demais, mas é o amar errado. Jesus aponta então para essa raiz do amar errado. Não é apenas um amor, uma falta de amor, um amor extremo, mas um amor errado, que necessita de uma regeneração. A piedade, então, do Pai vem em resolver isso, mas ele resolve isso de uma maneira trinitária. Daí vem, então, por exemplo, a oração do Pai Nosso ensinada no livro de Mateus, capítulo 6. O Pai Nosso não é apenas um modelo de oração, mas é mostrando uma teologia do reino, uma espiritualidade cristã e uma ética comunitária. E é mostrado também um Deus trino trabalhando para a redenção do seu povo. A oração cristã começa com Deus, passa pela dependência e culmina no perdão e na missão. O perdão recebido gera um perdão oferecido. E isso é uma vida cristã comunitária restaurada. E por último, meus irmãos, capítulo 7, final de Jesus termina mostrando então no Sermão do Monte três imagens, uma porta, uma árvore e os fundamentos. O reino de Deus exige resposta. Não tem como você estar
ser apresentado esse reino de Deus e não ter nenhuma resposta a ser dada a essa apresentação do reino. Isso exige uma resposta. Paul Washer, num dos seus sermões muito famosos, antigos na internet, ele fala sobre isso. Não tem como você ser atropelado por um caminhão e sair inteiro. E se não tem como isso acontecer, quanto mais com o evangelho. Não tem como você ser atropelado, literalmente, pelo evangelho, pelas boas obras, e passar como se nada tivesse acontecido. Então, o reino de Deus exige uma resposta. E Cristo se apresenta implicitamente como sendo, no final do texto dos bem-aventuranças, sendo o juiz escatológico e aquele de quem todos responderão. A resposta tem que ser dada para quem? Para Jesus Cristo. Ok? Cristo, então, ele é o cumpridor desse Sermão do Monte. Porque se nós olharmos o Sermão do Monte, é só você chegar e fazer, né? Quantas vezes eu vi pessoas, pregadores, falando: Jesus fala para, se alguém bateu de um lado, oferece o outro, e você... Só que nós não conseguimos fazer isso. Quem que é o cumpridor desse Sermão do Monte? Quem que cumpre tudo isso? É o próprio Cristo. Jesus vive o Sermão do Monte, Jesus cumpre o Sermão do Monte e Jesus leva o Sermão do Monte à cruz. Na cruz, ele sofre a maldição pelo fracasso humano, para formar esse povo que vive essa justiça pela graça. Então, o Sermão do Monte não é para você chegar e falar assim: é fácil, é só cumprir aqui o que ele diz, né? O Sermão do Monte é você olhar e falar assim: eu não consigo, eu preciso de Cristo, e Cristo é o cumpridor desse Sermão do Monte. Então, este povo que ele está formando, o exemplo maior dado é Jesus Cristo, o próprio Cristo. Então, o Sermão do Monte, ele está mostrando para nós o que é um contraste de discípulos. E nós, meus irmãos, nós não somos os discípulos bons de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque nós, como diz o mineiro, nós não damos conta de cumprir o que Deus requer. Por isso que nós temos Jesus Cristo. A missão não começa no envio, mas na formação. E igrejas que não vivem o reino, elas perdem credibilidade. E o viver o reino, meus irmãos, por nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos da ação de Jesus. É olhar para nós, para a nossa incapacidade e falar: Jesus, eu não dou conta, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme isso na minha vida. Eu preciso, como diz o salmista, o Senhor me dê um coração puro e um espírito inabalável. Não dou conta, eu não consigo. E Jesus se apresenta como o padrão daquilo que nós devemos ser. E ele se apresenta como sendo o cumpridor de tudo. E ele olha para nós e fala assim: eu sei que você não consegue, por isso que eu vim. Então, meus irmãos, nós vamos orar agora, orar a Deus, clamando: Deus nos ajuda a entender que nós precisamos de Cristo, e a ação de Cristo não é somente para nos oferecer a salvação, nós nos salvarmos, mas é uma ação diária. Eu preciso de Cristo diariamente, porque eu não dou conta, eu não consigo. Eu não consigo ser... chorar com os que choram, eu não consigo dar a outra face, eu não consigo. Eu preciso de Cristo, eu não consigo do perdão, como é ensinado em Mateus 6, né, na oração: perdoa-nos como nós perdoamos nossos devedores. Eu não consigo. Por isso, meus irmãos, o Sermão do Monte, os discursos de Jesus,
eles mostram esse padrão de pessoas, mas eles mostram esse padrão sendo alcançado somente por Cristo. E por isso que nós olhamos e falamos: Senhor, tenha misericórdia de nós. E podemos olhar para Jesus e falar assim: Jesus, o Senhor é o meu representante. O Senhor está formando o povo. Por favor, em nome de seu Filho, em nome do Senhor, me dê um coração puro e um espírito inabalável. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Entendemos que não é por nós, não é por força, não é por poder, mas é pela tua graça. É o Senhor que nos salva, que nos guia, é o Senhor que nos orienta, e nós estamos aqui completamente rendidos a ti e pedindo: nos ajude a sermos como o Senhor. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Perdoa as muitas e muitas vezes que erramos, que falhamos, que não agimos de acordo com a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós não conseguimos, Senhor, agir sem ser orientados pelos nossos desejos e vontades. Precisamos de ajuda para sermos orientados pela tua graça. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de teu Filho Jesus, nos guie, nos proteja. Perdoa, Senhor Deus, as nossas ações que são contrárias à tua vontade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelos enfermos, pelos doentes, pelos desempregados, que o Senhor derrame tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, ó Pai, nos fortalece, nos guie. Precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.